Agora nós vamos entender um pouco sobre a harmonia das cores, tá? As combinações. No próprio círculo cromático, a gente tem dois lados. Um lado, ele demonstra a mistura, na verdade, da cor com outra no resultado que ela vai nos dar. Então, aqui tem um exemplo, né? Você coloca, por exemplo, se eu pegar o amarelo e misturar com o azul, eu vou ter o verde. Se eu pegar o verde e misturar com o azul, eu vou ter mais ou menos essa aqui, ó, diferença de cor. O que vai acontecendo, quando eu vou escurecendo o verde e adiciono o mesmo azul, ele vai, ó, trazendo um azulado, né? E assim sucessivamente. Então, esse lado aqui do ciclo cromático, ele nos ajuda a mostrar de forma rápida essa mistura. Já do outro lado, a gente tem justamente a harmonia, né? E algumas regras de combinação. Então, aqui, o que é que ele fala? Ele fala que existe a harmonia análoga, que o que é basicamente a harmonia análoga? É você combinar as cores que se aproximam, né, umas das outras. Então, tudo que tiver ao lado uma da outra, elas vão naturalmente se combinar. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, o amarelo com o laranja, com esse laranja escuro, com esse verde escuro, naturalmente eles vão se combinar. Assim como se eu selecionar, ó, esses daqui, ou pra cá. Então, a analogia que ele fala, né, as cores análogas, a harmonia análoga, é quando você tem essa combinação por proximidade, né, em relação à posição no nosso círculo cromático. A outra possibilidade que a gente tem em relação à combinação é a monocromática. E o que é uma combinação monocromática? É quando você pega uma cor e você vai trabalhar a mistura dela com um branco para clarear. Ou você vai trabalhar a mistura dela com um preto para escurecer. Ou trabalhar a mistura dela com um marrom, né, para trazer a neutralidade. Então, isso faz com que aconteça, ó, uma coloração harmoniosa e traga esse tipo de combinação monocromática. Então, naturalmente, ela vai se combinar porque ela está dentro de uma tonalidade única. Então, quanto mais eu peguei uma massinha amarela, coloquei um pouco mais de branco, ficou nesse tom. Adicionei mais branco, foi clareando. Adicionei mais branco, foi clareando. Adicionei mais branco, quase branco, ó. Então, essa daqui a gente chama de combinação monocromática. Isso vocês podem fazer com todas as cores. Se eu pegar essa combinação monocromática, adiciono preto, ó o que vai acontecer. Ele vai trazendo, ó, um tom mais ocre, mais acinzentado. Cada vez que eu fui adicionando preto, ele foi escurecendo mais. E no marrom, que é justamente as cores neutras, ó, ele foi me trazendo um bege, depois ele foi me trazendo para um marrom mais escuro. A próxima combinação, regra de combinação, é a combinação complementar. E o que é? É você combinar justamente as cores que estão opostas no círculo cromático. Então, o oposto do violeta é o amarelo. O oposto do vermelho é o verde. Então, quando você aproxima um do outro, naturalmente eles se combinam porque eles não existem nessa mistura do vermelho verde e não existe na mistura do verde o vermelho, tá? Então, vou pegar aqui o laranja para vocês entenderem que é uma cor que é secundária. Então, não existe nenhum pigmento azul no amarelo, por isso que ele complementa, né, com o azul. A mesma coisa o lado oposto. Então, elas, o que acontece? Quando você coloca uma do lado da outra, elas intensificam mais, né, essas cores delas, se combinam naturalmente, tá bom? Então, aqui eu tenho o exemplo do azul com laranja, juntinhas elas ficam muito bonitas. Bom, fora isso, a gente vai ter também a combinação em relação à harmonia tríade. E o que é a tríade? É você pegar a cor principal que você deseja, como aqui, por exemplo, azul violeta, e você vai combinar com as duas cores opostas a ela. Então, qual é a cor oposta ao azul violeta?
é esse amarelo laranja. Então, na tríade, você vai utilizar as duas cores que estão ao lado delas. Então, vai ser aqui, ó, o laranja, amarelo e o azul violeta. Eles vão se complementar aqui, ó, e combinar. Então, a gente tem essa opção da tríade, opção, ó, são 3, sempre pula uma. Temos também aqui, pula aqui, ó, 3, pega ela e pula 3. Então, a gente vai combinar com a quarta e a quinta cor, também dá super certo, tá? E assim sucessivamente. Então, temos basicamente, né, essas formas de a gente fazer combinações. Eu peguei aqui, ó, eu tenho que ir no círculo, para que vocês possam entender. Vamos separar aqui, por exemplo, o amarelo. E vamos fazer uma tríade com o que eu fiz de biscuit. Então, ó, vamos usar a tríade. Então, vai ser amarelo, o oposto é o violeta, não é com ele, que a gente já sabe se combina, mas vai combinar com o azul violeta e com o vermelho violeta. Então, vamos lá. Então, seria amarelo, esse azul violeta e esse que pra mim é um berinjela. Então, essa combinação aqui é uma tríade que fica muito bem harmoniosa. E aí, a Carol, eu só vou usar esses tons que são fortes? Não, a gente tá trabalhando em relação à gama de cores que vocês podem chegar, adicionando o preto ou o branco, tá bom? Ou ela pura. Então, qualquer uma dessas aqui que estejam, né, dentro da nuance, vai combinar tranquilamente com o outro lado. Nisso, vocês vão trabalhar a tríade, a tétrade, tá bom? Que são 4 pontos. Vamos ver um aqui. Vamos trabalhar aqui com o laranja, amarelo laranja, que é esse, deixa eu ver, vermelho, esse aqui. Amarelo, então ela vai combinar com o azul, vai combinar com o violeta e vai combinar com o laranja normal. Então, a gente tem essa combinação aqui, ó, que fica também bem harmoniosa. E na hora de fazer essas combinações, vocês podem trabalhar da forma como tá aqui também como exemplo. Uma área maior de uma cor e as outras só com detalhes, para poder combinar. Assim como eu fiz nas câmeras, né? Então, eu tenho uma área aqui bem maior, que é o azul, mas aí eu trabalhei, ó, as menorzinhas, fui diminuindo os tons e elas se combinam super bem.